E aí, gente? Diz uma coisa, como é que vocês se imaginam no ano 2000? Essa era a pergunta que muita criança da minha geração se fazia, e eu entre elas, né? Porque nos anos 60, 70, se dizia que o mundo ia acabar no ano 2000. Isso talvez tenha criado em mim meu primeiro grande gatilho, viver com urgência. Afinal de contas, eu tinha que viver tudo que eu tinha para viver até os 36 anos, né? Mas eu pensei, peraí, se Jesus Cristo marcou a história ocidental até os 33, eu estava no lucro. Você vê como eu era uma criança muito modesta, muito simplinha. Como vocês viram, o mundo não acabou, não é? E eu estou aqui, burro velho, com aquela criança ainda dentro de mim questionando, e agora, mané? Sabe que a minha irmã me disse uma vez uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim, eu nunca vi uma pessoa com tanto medo de morrer e de envelhecer ao mesmo tempo. Você sabe que eu levei essa frase para o terapeuta há muitos anos, muitos anos. E aí, quando eu achei que eu tinha resolvido essa questão, no dia que o terapeuta me deu alta, ele me falou a mesma frase. Eu pensei, peraí, gente, tem alguma coisa errada. Eu acho que esse medo mora em mim. Mas eu acho que esse medo mora em muita gente, não é? Aí você se pergunta, o que é que isso tem a ver com o fato de você ser roteirista? Nada. A não ser porque, para você contar histórias, é preciso observar o mundo, de preferência com um certo humor, né? Mas isso inclui o seu próprio mundo, com uma certa lupa crítica. Isso é uma tarefa simples? Não sei não, nem sempre. Por exemplo, eu amo doce. Alguém gosta de doce aqui? Doce mesmo, quindim, doce? Pouca gente, né? Incrível isso, porque eu acho que essa gente que não gosta de doce já veio com uma evolução espiritual, assim, de bônus. Incrível. Eu tenho uma inveja amarga dessas pessoas, porque eu amo... Gente, para mim, num pedaço de bolo reside toda, sei lá, a experiência humana, medo, prazer, ódio, desejo, tudo junto. Meu reino por um quindim, diria a minha versão Ricardo III de Shakespeare. A minha mãe, por exemplo, era uma mulher muito doce, até porque ela era diabética. Diabetes gestacional. Talvez por isso todos os seus filhos tenham nascido gordinhos, né? Eu fui o mais levinho, 5 quilos. Aí, tá vendo? Eu tinha uma tia minha que me chamava de amassa-peito, porque era, claro que essa é uma imagem ilustrativa, mas é bem verdade isso aqui. Era exatamente assim que acontecia. Eram 5 filhos, um atrás do outro. Sabe a escadinha? Eu era o 5º. Mas foi o único que se manteve gordinho. Mas também 5º filho, né, gente? A criança chorava, pá, tacava um doce. Reclamava um pouquinho, a avó, pum, jogava um brigadeiro. Naquela época, ninguém cancelava a sua avó por causa disso, porque doce era sinônimo de afeto, de carinho, né? Era um cala-boca, menino, muito melhor que um cascudo. Tinha jujuba até na sala de espera do dentista. Aliás, foi uma infância doce sobre vários aspectos. Na Brasília dos anos 60, 70, onde eu fui criado, faltava muita luz. Então, a minha mãe colocava os pimpolhos assim, ó, em volta, assim, nem esse tapete aqui. E ficava, para passar o tempo, ela tinha uma voz linda, então ela cantava baiana, cantava muito Caymmi, Dorival Caymmi, cantava Noel Rosa, e declamava muitas poesias, interpretava. E a gente ficava ali, embevecido, cada um à sua maneira, foi se apaixonando pela arte da palavra, sabe? O meu pai também escrevia muito bem, ele quando o assunto era sério, ele mandava cartinhas para os filhos, assim. E eu lia aquelas cartas como se fosse história contada. Porque, na verdade, era. E talvez por isso eu entrei no colégio muito cedo, eu já sabia ler. Pequenininho, entrei no pré-primário, eu já lia Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante já existe e minha vida está completa. Eu não sou alegre, eu não sou triste, eu sou um poeta. Agora, você imagina a cara das crianças me vendo assim, interpretar Cecília Meirelles, imitando a minha mãe. Hoje em dia, isso teria o nome, chama-se bullying. Era um bullying pesado, porque eu era um prato cheio, eu era gordinho e abusado, porque eu sempre fui abusadinho. E aí, o que eu fazia?
Eu ria, gente. Eu tentava rir disso de alguma maneira, fazia rir também, porque eu descobri muito cedo que o humor era a minha única saída. No colégio, me aproximei dos parecidos, né? Fiquei amigo de um rapazinho que tinha nanismo, fiquei amigo de um rapaz que chamavam de viadinho, que era esse o termo que se usava mesmo, e fazíamos aí, ó, o trio dos enjeitados. A gente se defendia como podia. Mas cada um foi desenvolvendo aí o seu próprio escudo. Na adolescência eu já emagreci, eu tive que emagrecer. Questão de saúde, mãe, né? Tinha essa genética. Perdi aí esse lugar do gordinho engraçado. Minha mãe me levou para uma médica, que na época me deu aquele remedinho para emagrecer, que era pura anfetamina, sabe? Hoje em dia ela seria cancelada, junto com a minha avó, que me dava brigadeiro. Mas naquela época, nos anos 80, 70, era assim que se tratava. Resultado, eu emagreci, virei menino padrão, né? Ligadão, eu não queria mais doce, não queria comer, eu queria, era o banquete da vida toda de uma vez só. Aí eu jogava vôlei, eu fazia atletismo, eu desenhava, fazia história em quadrinho, eu escrevia, participava de concursos de dança, concurso de música. Olha, eu falava mais que a boca, se vacilar, quem fazia bullying agora era eu, né? Eu tinha tanta emergência de viver que eu deixei meu anjo da guarda exausto. No dia que ele deu uma cochilada, aí eu fui parar no hospital. E foi aí, no hospital, que eu tive que lidar pela primeira vez com a finitude. Ali, aos 17 anos, convivendo com histórias tão duras, né, eu cheguei à conclusão que a morte não era mais uma ideia, ela era uma realidade. Entrei naquele hospital com 17 anos e saí emocionalmente com uns 36, que seria aquela idade que eu teria, né, no fim do mundo, no ano 2000. De fato, ali meu mundo acabou mesmo, aos 17, mas outro ressurgiu com muito mais urgência. Tinha botado o pé na cova, eu queria viver agora, né? Passados os tempos, eu descobri os palcos, me apaixonei pela dramaturgia, porque lá estava toda a experiência humana. Fiz faculdade de teatro, mudei de cidade, me experimentei como ator, como diretor, como músico, como roteirista, enfim, como qualquer artista, eu fiz o possível para viver. Até vender chocolate na praia em forminha erótica. Ó. Acontecia exatamente isso, né, gente? A pessoa tinha uma visão de mercado para parar com chocolate, derretia tudo. Eu voltava para casa com aquela genitália derretida, chocolatada. Pelo menos era doce, né? Pois é. Mas o que me alimentava de verdade era a história contada, a história vivida, sabe? Cada um tem a sua trincheira. A minha foi o palco, os teatros, né? Ai. Olha, eu vou dizer uma coisa. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo outros caminhos. Televisão, cinema, trupe. Fui fazendo muita coisa, né? Fui me experimentando da maneira que dava. Como qualquer pessoa, se eu tive algum sucesso, não foi por falta de fracasso, não é? A vida emocional, a mesma coisa. Eu casei, separei, depois eu casei, depois eu separei. Enfim, eu fui feliz para sempre várias vezes. Bebi da vida o que ela me dava. Às vezes champanhe e às vezes vinagre. E assim foi meu primeiro e segundo ato da vida, como bom roteirista. E o terceiro ato é o que eu estou vivendo agora, não é? E tem uma coisa agora que tanto me espanta como me encanta, que é a inteligência artificial, a tecnologia em geral, mas em especial a inteligência artificial. Ó, já tem casos aí de autor nos Estados Unidos processando, pedindo direitos autorais, né, da Anthropic, pelo uso indevido das suas obras, tudo isso. E o que fica na cabeça da gente, né? O que é que nos assusta mais? O fato da inteligência artificial escrever pela gente, porque ela escreve, né? Ou ela usar a nossa própria história para criar as delas? Aí já via, assim, quase uma ficção científica, né? Porque quem é que vai viver nossas dores, nossos amores, viver nosso riso, senão a gente mesmo, né? Em compensação, né, quantas
Quantas maravilhas que a inteligência artificial trouxe. Eu sou da época que a gente tinha que decorar telefone de todo mundo, vocês são? Né? Tinha que saber onde é que estava no mapa, onde é que estavam as coisas, nome de rua. Hoje, sem GPS, eu não chego nem no banheiro, gente. É uma loucura, né? Como as coisas mudaram na maneira de agir, de interagir, de ser, de sentir. Até na espiritualidade, porque depois do Wi-Fi, eu entendi muito melhor o conceito de Deus que está em tudo. E tudo é luz e sombra, né? O jeito vai comer do mesmo, porque a vida é doce se for a prova de humor. Aliás, sempre me perguntam se o humor tem limite. É uma pergunta difícil essa, né? Pergunta que está muito em voga. Eu não sei dizer, porque o humor sempre foi bater, né? Sempre foi, até na gente mesmo, sempre foi crítica. Mas quem é que julga esse limite, né? Talvez cada geração escreva a sua própria linha, e essa linha mude de lugar a cada novo riso, a cada nova profecia, a cada novo questionamento, vai saber. O novo sempre vem, como dizia Belchior, ainda bem, né? A gente tende a olhar para o passado e romantizar um pouco, né? Tentar até reescrevê-lo, a quantidade de remake, refilmagem, moda retrô. Mas a verdade é que o passado ele parece seguro porque já passamos por ele. O futuro não, o futuro tem sempre essa energia aí do ano 2000, né? Só que agora não é mais profecia, agora é ciência, aquecimento global, crises, catástrofes anunciadas. Aí eu me pergunto, será que o jovem de hoje não tem uma emergência de viver muito mais pesada do que a nossa? E onde é que está a verdade, né? Porque a internet abriu o nosso mundo para o mundo, e ao mesmo tempo está todo mundo aqui, ó, vivendo na sua própria bolha, no seu próprio algoritmo. Estamos polarizados, não é? Não sabemos a verdade, é paradoxal, não sabemos a verdade, mas o que não nos faltam são certezas. Então, dito isso, minha gente, quando chego aqui no alto dos meus 60 a mais, eu cheguei a uma conclusão curiosa. Tanto medo eu tinha de morrer e de envelhecer, e eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Morrendo e envelhecendo, morrendo e envelhecendo. É isso mesmo. A gente morre em vida tantas vezes, né? Seja numa perda, numa situação limítrofe. A vida exige da gente renascimento. Eu, no fundo, ainda me sinto muito parecido com aquele garotinho gordinho abusado lá do passado. Com uma diferença, se me perguntarem se o mundo acabasse amanhã, o que é que eu faria se o mundo acabasse amanhã? Eu responderia na lata sem medo de errar. Eu comeria um pudim. Porque o resto é história ou roteiro para mais uma. Obrigado.